história. Turma 1S. Capítulo 2,5. Título: Laços formados. Local da narrativa: Centro-Oeste de Tóquio. Mansão do Mushichi. Ponto de vista do narrador. Vamos começar esse capítulo com Emma e Mushichi caminhando por uma passarela de pedras, enquanto à suas voltas tinha vários arbustos cortados para parecerem figuras humanas ou dinossauros. Emma foi capaz de reconhecer alguns arbustos com imagens de algumas pessoas, como Mushichi, o presidente do Japão, e legalmente seu pai atualmente, Albert Einstein, um dos maiores cientistas do mundo, o herói número 1 do Japão, Almighty, uma garotinha pequena e bem sorridente e por fim, Antônio de Andrades, o homem que acabou com o exército nazis, e com o próprio Bigodudo. A expressão da Emma deu uma relaxada, e um pequeno sorriso sincero surgiu em seu semblante. E isso não passou despercebido pelo Mushichi, que então disse: "Vejo que até uma pequenina encrengueira e capaz de perceber a grandeza desse homem. Eu realmente fico feliz que saiba quem é ele, quem ele foi." A pequena Emma apenas deu uma revirada de olhos e disse, respondendo o homem: "Todo mundo que tenha pelo menos um pouco de senso comum vai conhecer ele. Eu posso ser uma criança, mas até mesmo eu sou capaz de reconhecer os feitos de Antônio de Andrades. E inclusive, por que diabos tem tantos arbustos com aparência de dinossauros? Eu sabia que você é desleixado, mas não sabia que também era infantil." E menina deu uma risadinha provocadora. O homem deu um cascudo na cabeça de Emma, mas isso só serviu para a pequena Emma ver como o homem pulava e balançava o punho por causa da dor. O homem falou enquanto evitava que uma lágrima saísse dos seus olhos. "Droga, esqueci dessa sua resistência ridícula." A pequena loira o olhou enquanto gargalhava e disse: "Você definitivamente é um novo tipo de estúpido que eu conheci. Sério, como você pode esquecer algo tão simples?" A menina limpou uma lágrima que apareceu de tanto rir. Já o homem, percebendo de que eles estavam se aproximando da mansão, enfim voltou a ter uma postura séria e parou de andar. Emma, percebendo o Mushichi parado, também parou e o olhou. O homem deu um olhar sério para a pequena loira e disse: "Emma, você se lembra do que combinamos, certo? Espero que cumpra sua parte do acordo com muito cuidado." Emma, olhando para Mushichi, apenas disse como uma expressão inexpressiva: "Eu sei. Você esconde o fato de eu ser uma potência de guerra até os meus 15 anos e eu protejo a sua filha. Eu vou cumprir com a minha parte. Então não se preocupe. Apenas foque no seu país, que eu foco nela." Ela terminou de dizer e continuou o caminho. Já o Mushichi apenas deu um suspiro e continuou a andar. Depois de mais alguns passos, eles chegaram na escadaria de concreto e a subiram. Ambos pararam na frente de uma porta de madeira branca desnecessariamente grande. Mushichi deu um passo para frente e abriu a porta e gritou: "Minha filha, seu pai chegou." Emma estranhou um pouco o fato dele avisar que chegou na própria casa, mas ela não iria discutir sobre costumes familiares em outro país. Uma garotinha de cabelos curtos loiros, usando uma camisa preta com um triângulo branco no meio, um short branco na altura dos joelhos e pantufas de coelho, desceu a escadaria e foi correndo em direção do pai enquanto dizia:
Bem-vindo de volta, Tou-sama. Mas antes que a menina se jogasse em cima do seu pai para abraçá-lo, a menina parou ao perceber a pequena Emma ao lado do seu pai. A expressão dela era claramente curiosidade. Mochichi, ao perceber isso, tentou apresentar as duas loiras, mas Emma agiu mais rápido e abraçou Star. Mochichi ficou sem entender nada, enquanto a Star ficava sem saber o que fazer. Emma, enquanto abraçava a pequena loira, começou a dizer: "Olá, Star, meu nome é Emma, e a partir de hoje sou sua irmã mais velha, então me trate com carinho, ok?" Star, por mais que ainda tivesse confusa, corada como um pimentão e tremendo um pouco, ela aceitou o abraço e o retribuiu. O sorriso de Emma aumentou e ela disse: "Agora somos família, então vamos nos dar bem." Star, com a voz um pouco trêmula, disse: "Oh, ok. Somos família." Mochichi, vendo essa cena, começou a falar em seus pensamentos. "Isso foi meio rápido demais, eu acho. Depois terei que ensinar a Emma os costumes japoneses. Porque se ela simplesmente sair abraçando todo mundo que for do tamanho dela, eu terei mais dor de cabeça." Emma enfim se separou do abraço e botou as suas duas mãos na mão esquerda da Star, enquanto a olhava nos olhos. Ela então disse: "Bem, eu não faço a mínima ideia de como as coisas funcionam aqui, não sei como são as escolas, estabelecimentos, interações pessoais, entre muitas outras coisas. Mas, eu prometo que me esforçarei para não ser um empecilho ou uma vergonha para você." Ela abaixou a voz o suficiente para que apenas a Star pudesse ouvir e voltou a falar: "Até porque, qualquer um que tentar te humilhar eu vou enfiar a porrada, ok?" Star começou a rir levemente com a frase de Emma e Mochichi disse: Que você tá falando, sua encrenqueira?" Emma olhou para Mochichi e disse: "Quem?" E Mochichi, confuso, disse: "Vô." Antes que ele pudesse terminar a palavra, a Emma falou: "Quem te perguntou, velho?" A expressão de tacho do Mochichi era impagável. Emma voltou a olhar para Star e disse: "Então, maninha, poderia me mostrar nosso lar?" Time skip de 7 anos. Agora, em outro tempo e em outro local, podemos ver um homem com metade do seu cabelo grisalho bem penteado, um terno preto com uma gravata vermelha e uma camisa social embaixo do terno, uma calça preta e um par de tênis preto. Ao lado do homem tinha um rato muito maior que o normal, usando um terno preto com uma gravata branca, calças e sapatos marrom. No seu olho esquerdo tinha uma cicatriz, e por fim ele estava em cima de uma cadeira giratória, enquanto olhava para uma janela que mostrava uma enorme arena branca totalmente destruída. Na arena era possível ver uma menina de cabelos loiros curtos, usando uma camisa de treino preta sem mangas, shorts também preto e de treino. Na sua mão tinha um bastão feito de ferro com detalhes em vermelho e ouro, que na ponta do bastão tinha uma energia vermelha que fazia parecer uma foice. A menina, numa velocidade muito alta, se defendia de algo que não podia ser visto. Apenas o impacto dos golpes era capaz de ser ouvido, além do chão se quebrando em volta da menina. Defendendo um chute de direita, resultou na loira voando alguns metros para trás, e destruindo ainda mais o chão.
Agora um soco de esquerda, e dessa vez a menina usou sua segunda individualidade e criou uma barreira para se defender, mas novamente foi em vão. O ar gerado pelo soco do ser vivo em alta velocidade fez a menina voar para o alto. E sem dar chance de reagir, um novo ataque de baixo veio em sua direção. A loira usou suas asas para se desviar do soco. Depois de errar o ataque, o ser vivo pegou impulso no teto e tentou um chute giratório de cima. A menina, usando a energia amaldiçoada, criou uma espécie de casulo para prender o ser vivo. Já o mesmo não teve dificuldade de atravessar o casulo e deu uma joelhada dupla, caindo sobre a loira e a fazendo parar no chão com muita dor. E sem perder tempo, o ser vivo, ocultado pela poeira gerada pela queda da menina, voltou a correr. A loira se levantou e criou uma esfera em volta dela com ambas individualidades para se proteger. A menina, enquanto suava muito e se mantinha extremamente concentrada para não ser atingida, aquela era a Star mais velha, tendo agora 14 anos. O homem e o rato dentro da sala de observação apenas assistiam aquilo completamente incrédulos. Mas o rato, chamado Nezu, decidiu quebrar o silêncio e disse: 12 horas inteiras. Elas estão lutando há 12 horas sem descansar, e já destruíram toda a arena feita para o Almighty treinar. Isso é insano. Eu nem consigo ver os movimentos da Emma. E só estou vendo a Star porque ela tá parada se defendendo. Como você conseguiu escondê-las por tanto tempo? Perguntou o rato completamente desacreditado. Moshitsu olhou e disse: não foi fácil. As vezes que a Emma entrou em combate com heróis e vilões não foram poucas. Mas eu consegui fazer todo o rastro delas sumirem. A Emma está realmente em outro nível. Sem usar das suas individualidades, ela fez a Star luta no seu máximo e ainda a deixou na defensiva. Acho que eu sem querer acabei criando um prodígio sem perceber. Nezu olhou com seus olhos pequenos e disse: como assim as outras individualidades? Você tá me dizendo que ela tem mais? O rato respirou fundo e olhou com cuidado para a janela e falou: Mushite, você sabe muito bem que a partir de agora elas vão ter muitas responsabilidades, né? Quando você anunciar a verdade, muitas pessoas ficarão incrédulos, e sem falar do governo que ficarão furiosos, sabendo da existência de duas potências de guerra juntas e escondidas debaixo do nariz deles. Quando Nezu terminou de falar, um enorme som de trovão foi ouvido dentro da arena, e acompanhado de um forte tremor, abalando todo o edifício. Ambos rato e homem voltaram a olhar para a arena, e viram uma enorme cortina de fumaça que aos poucos começava a se dissipar. E depois de alguns segundos, revelou Emma segurando a Star nos braços, enquanto ia em direção da porta de saída. Já Star estava desmaiada com boa parte das suas roupas chamuscadas. Já Emma estava com as mesmas roupas que a Star, mas diferente de Star, a Emma não estava com nenhum machucado. No máximo com a roupa rasgada e suja de poeira e suor, mas nenhum machucado, marca ou qualquer sinal de dor ou dano foi possível ser visto na Emma. As meninas saíram da visão do Mushite e do Nezu. E ambos também saíram da sala de observação e foram para a enfermaria.
Emma acariciava o rosto de Star, enquanto a carregava estilo princesa, e ignorava totalmente os funcionários ao redor dela corando e desviando os olhares. Ela, depois de caminhar bastante, enfim chegou na enfermaria, e sem perder tempo, botou a Star na cama, e fechou as cortinas para que ninguém pudesse ver ambas. A enfermeira, vendo isso, começou a caminhar em direção das meninas e disse: "Vocês precisam de ajuda. Parece que se machucaram." A enfermeira parou de falar ao ver o rosto de Emma, e começou a corar de leve. Já Emma apenas olhou para ela e disse: "Obrigada, mas não precisa. Ela é capaz de se recuperar sozinha, e eu não me machuquei, então pode ir descansar. Eu tenho certeza de que não somos as primeiras pessoas que entraram aqui, não é nada bom se sobrecarregar." A enfermeira concordou com a cabeça e saiu rapidamente. E Emma se sentou na cama e ficou lá descansando, enquanto ficava relembrando do momento em que ela e Star saíram para tomar sorvete e acidentalmente, Emma lutou e venceu contra um herói profissional. Foi nesse dia que Star chamou a Emma de irmã incrível, e ela guarda isso nas suas memórias mais preciosas. Depois de alguns segundos, Emma conseguiu ouvir a porta sendo aberta, e apenas pelo som dos passos, ela já sabia que era Moshit e Nezu indo na direção dela. Moshit moveu um pouco a cortina e entrou. Por outro lado, Nezu preferia não ver as meninas com aquelas roupas desgastadas e destruídas. E ficou atrás da cortina e decidiu começar a falar. "Bom, Emma, acho que o seu pai já deve ter te contado que a sua vida vai dificultar a partir de agora. Então eu vim aqui para oferecer para vocês duas uma proposta. Você já ouviu da escola número 1 do Japão?" Fim do capítulo 2,5. Mais do que seu salvador, você é o rei de